E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tipo de câncer, diagnóstico, prevenção, tratamento, recebemos aqui no nosso programa Diálogo o cirurgião oncológico de fígado e pâncreas, Dr. Eduardo José Ramos. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem, Grazi? Obrigado pelo convite. Doutor, vamos começar pelo básico. O que é o pâncreas aí? Qual que é a função dele? Em que parte do nosso corpo ele está? Então vamos lá, o pâncreas, então, existe um tabu, né? Que muita gente nunca viu um pâncreas e muitas vezes não sabe para que ele serve. Então o pâncreas, ele fica localizado atrás de todos os órgãos do abdômen. Então quando a gente fala em vísceras, órgãos do abdômen, a gente pensa no estômago, pensa no rim, pensa no intestino delgado, intestino grosso. O pâncreas fica atrás de todas essas estruturas. Então ele fica atrás do estômago, junto do baço, junto do duodeno, mas ele fica realmente escondido, né? E ele tem basicamente duas funções. Uma função chamada endócrina, que é a produção de hormônios, e a função exócrina, que ela produz algumas enzimas que ajudam na digestão de tudo que a gente come. Então, quando a gente fala em pâncreas, a primeira coisa vem a função endócrina, porque todo mundo tem um diabético em casa. Todo mundo tem a avó, a tia ou alguém na família é diabético e tem a ver com o pâncreas. Então essa é a função endócrina, que é produzir insulina. Para que serve a insulina? A insulina então é produzida no pâncreas, vai direto para o sangue e ele ajuda a baixar a glicemia, a glicose do sangue. Então você tem uma glicose e a insulina leva essa glicose para dentro da célula e essa glicose muito alta no sangue que é a diabetes. Então essa é a função endócrina. E a função exócrina do pâncreas é diferente, ela produz enzimas que ajudam na digestão. E o fígado produz bile, que ajuda na digestão, a gente na saliva produz amilase, que são substâncias que ajudam na digestão, o pâncreas produz várias enzimas importantes para digerir os alimentos. Essa é a função exócrina. Então é uma glândula que tem essas duas funções, tanto endócrina quanto exócrina. Perfeito, doutor. E a gente estava falando do câncer, né? E são vários tipos de câncer de pâncreas. Conta pra gente um pouquinho aí sobre os desafios da detecção mesmo do câncer precocemente, nesse caso. Então, por ser um órgão que está lá atrás do abdômen, ou seja, escondido por todas as vísceras, ele é mais de difícil acesso. Então, qual que é o exame mais comum que uma pessoa faz na vida? É uma ecografia, ou ultrassom, que é a mesma coisa. O que é a ecografia? É um exame que principalmente as mulheres fazem por causa da parte ginecológica todo ano, em que você coloca um aparelho no abdômen e vai olhando as vísceras que estão lá dentro. Conforme ele vai mexendo, ele vai vendo as vísceras. Porém, a ecografia, se tem algum ar na frente, ela não visualiza o que tem lá atrás. Então, como o pâncreas fica lá atrás e na frente dele tem o estômago, intestino delgado, intestino grosso, está tudo na frente, ele é um órgão de difícil visualização por ecografia. E ao mesmo tempo não dá para fazer tomografia e ressonância em todo mundo, fica inviável para qualquer sistema de saúde do mundo. Então isso que dificulta o diagnóstico precoce, de ver alguma lesão. Então é muito comum a gente ver um paciente no consultório que aparece com uma tomografia, um tumor de 4 centímetros, mas fez uma ecografia um mês atrás e não tinha nada. Não é que não tinha nada, é a limitação do método em visualizar o órgão. Isso que faz com que o diagnóstico muitas vezes seja tardio. O diagnóstico acaba não sendo precoce, ou seja, com a pessoa sem sintomas. Geralmente, quando vai ter sintomas, ele já está no estadio um pouquinho mais avançado, ele está numa fase um pouquinho mais avançada, justamente pela localização do órgão. E quais são os sintomas aí do câncer de pâncreas, os principais? Isso, então os principais sintomas do câncer de pâncreas são: a pessoa começa a perder peso de uma forma que não sabe por quê. Ela pode ficar ictérica, dependendo da localização aonde é o tumor. Que é aquele amarelão. Aquele amarelão, exatamente. A pessoa pode começar, além de anorexia, não dá vontade de comer. Ela tem dor, né? A dor geralmente é um sinal tardio da doença, porque já está pegando os nervos que tem lá atrás, na região do pâncreas, e por sinal dói bastante. Todo mundo já ouviu falar da pancreatite, que é uma outra coisa que dói, por causa da inervação do pâncreas, mas são sintomas todos tardios. Mas o que acontece? O pâncreas ele tem basicamente 4 partes. Uma chamada cabeça, que fica mais próximo do intestino, e uma chamada corpo-cauda, que está mais próximo do baço, que é um outro lugar. Nessa região da cabeça, o paciente fica amarelo. Na região do corpo-cauda, o diagnóstico geralmente já está numa fase avançada, porque ele vai crescendo sem sintomas. Então, mesmo sendo um órgão só,
Dependendo da onde é o tumor, os sintomas são diferentes. O ideal seria, claro, tentar fazer o diagnóstico antes dos sintomas. Mas só para você ter uma ideia, Grazi, metade dos pacientes com câncer de pâncreas hoje, sendo que o mais comum a gente já vai comentar, chama adenocarcinoma, mas metade dos pacientes, quando se faz o diagnóstico, já tem metástases. Entendeu? O que é metástase? É quando um tumor sai de onde ele começou e vai para outro órgão. Então, no caso, o mais comum é o fígado. Então, imagine, metade vai fazer o diagnóstico já tem metástase, ou seja, já está mais avançado, porque os sintomas são tardios. Você falou ali, doutora, sobre a pancreatite. Em caso de pancreatite, pode gerar um câncer? Qual que é a relação disso? Geralmente não. Então, Tá. como que é? A pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, tem muito a ver com essa parte exócrina do pâncreas, que é a função de produção dessas enzimas do pâncreas. A pancreatite, a causa mais comum no nosso meio, hoje, ou é bebida alcoólica, em excesso, e o segundo é uma pedrinha na vesícula que sai da vesícula, passa pelo canal da bile e passa pelo pâncreas. Isso faz uma inflamação no pâncreas, que é a pancreatite. Essas pancreatites, que a gente chama de aguda, não tem muita relação com câncer de pâncreas. Porém, a pancreatite crônica, quem tem pâncreas inflamado cronicamente, esse sim aumenta o risco de câncer de pâncreas. Mas a grande maioria dos cânceres que a gente vê de pâncreas não são relacionados à pancreatite. E essa parte ruim, qual que é a parte ruim? Que acontece do nada. Tem os fatores de risco, que a gente já vai comentar, mas geralmente acontece do nada. Não tem muito histórico familiar, nunca teve ninguém na família com, né? Tem exceções, óbvio, mas simplesmente acontece do nada. Não tem história de pancreatite prévia, entendeu? Então, por isso a dificuldade do diagnóstico. O ideal é que se faça exames de rotina todo ano. Qual que é a frequência que a gente deve cuidar para tentar, de certa forma, descobrir aí precocemente o câncer de pâncreas? Então, existem orientações no mundo inteiro para prevenção em câncer. Vamos dar um exemplo. Câncer de intestino, hoje em dia, a partir dos 45 anos, você tem que fazer colonoscopia. Isso para todas as pessoas, mesmo sem sintomas. Para mulher em mama, todo ano tem consulta com ginecologista. E assim por diante. Então, existem guidelines de orientação. Para pâncreas não existe assim uma orientação mundial em relação a isso. Por quê? Porque é um tumor mais raro, apesar de ser extremamente grave. E quando são feitos esses estudos, tem que pensar numa população como um todo. Brasil, 270 milhões de habitantes. Como é que você vai fazer um programa para um país inteiro? Então, ainda não existe uma recomendação clara. Mas, se você tem histórico familiar, geralmente o que se recomenda é fazer um exame de imagem, que seria um ultrassom, uma ecografia, uma vez por ano. Mas o ideal é fazer num lugar que seja adequado. O que é adequado? Tanto profissional quanto máquina adequada. Porque depende muitas vezes de onde você faz o exame também, com quem você faz o exame e as limitações do próprio método. Mas não tem como fazer tomografia em todo mundo anualmente. Isso é inviável em qualquer sistema, né, de saúde, né? Então a recomendação seria ficar atento aos sintomas, perda de peso principalmente, anorexia, que é a falta de vontade de comer, dor que não se sabe a causa e com ultrassom, que é a mesma coisa que a ecografia anualmente. E essa dor que o senhor comentou, a dor no abdômen, assim. Isso. A dor mais comum de pâncreas, a gente costuma falar como se fosse uma dor de estômago. Uma dor bem no meio, na parte de cima do abdômen, que se irradia para as costas. Então, porque como o pâncreas fica lá atrás, o paciente pode ter dor nas costas. Só que é muito difícil interpretar isso, que de repente alguém que está ouvindo fala, mas eu tenho dor nas costas. Claro que a dor nas costas, 99% das vezes, não tem nada a ver com câncer de pâncreas. É dor por causa de coluna, por causa de ganho de peso e assim por diante, né? Mas um paciente que tenha, por exemplo, 60, 70 anos de idade, nunca teve dor e começa a ter dor, até falando de outros sintomas, começa a ter uma diabetes que nunca teve, ou tem uma diabetes e começa a piorar muito a diabetes. Então, esses são alguns dos sinais de alerta para ir atrás, né? Um paciente jovem, 20 anos, dificilmente vai ser. Apesar que há 2 semanas atrás a gente fez uma cirurgia numa de 30 anos. Então, hoje em dia, cada vez está mais precoce, né, pacientes com câncer. E é bom cuidar, né? Nós estamos conversando com o cirurgião oncológico de fígado e pâncreas, Dr. Eduardo José Ramos, sobre o Novembro Roxo, sobre o câncer de pâncreas. Vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos aqui, tirando mais dúvidas e também trazendo aqui as respostas para os nossos ouvintes. Mandem aí suas perguntas no 41 98 891 1060.
horas e 20 minutos, retomamos o nosso programa Diálogo, recebendo hoje o cirurgião oncológico de fígado e pâncreas, Dr. Eduardo José Ramos. Estamos falando sobre o Novembro Roxo, mês de prevenção, conscientização aí do câncer de pâncreas. E a gente já tem participação aqui dos ouvintes, viu, doutor? A gente tem a participação da Andréia, de Campinas, São Paulo. Ela diz que o esposo dela já teve 2 pancreatites, hoje tem cirrose, continua fazendo uso de bebidas alcoólicas e ela pergunta, doutor, se isso pode levá-lo a desenvolver o câncer. E ela disse que o fígado dele está bem inchado. E aí, doutor? Então, Andréa, a resposta é sim, ele tem risco. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que a bebida alcoólica é um fator de risco para vários tipos de câncer, entre eles de pâncreas e mesmo do fígado. Então, o álcool em excesso leva a uma pancreatite crônica, que aumenta o risco de câncer de pâncreas, e aumenta o risco de cirrose. Então, a cirrose hoje no nosso meio, as causas mais comuns é bebida alcoólica e obesidade. É uma outra coisa que as pessoas não têm ideia, que a obesidade também aumenta a chance de cirrose. E quem tem cirrose aumenta a chance de ter câncer no próprio fígado. Só que o mais difícil na vida é a pessoa mudar hábitos para todo mundo. Porque quais são os principais fatores de risco para câncer, né? É a obesidade, é tabagismo, que é cigarro, é bebida alcoólica. E é difícil as pessoas mudar o sedentarismo. As pessoas hoje em dia acabam não mudando o hábito, porque elas não sentem muita coisa. Ela está vivendo. Ela sabe que tem cirrose, já teve a pancreatite, mas ela vive bem no dia a dia. E a gente tem como isso do ser humano achar que nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre vê acontecer com o vizinho, com alguém, e a gente acha que não vai acontecer com a gente. Então, no caso do seu esposo, teria que parar a bebida alcoólica. Isso faz com que o risco de vir a ter câncer diminua e faz com que viva bem e melhor por mais anos, né? Então, evitando o uso de bebida alcoólica. Ainda dá tempo, então, né, doutor? Ainda dá tempo, né? Novamente, é difícil mudar os hábitos. Eu sempre comento, é difícil a gente julgar uma pessoa, mas a pessoa tem que entender que ela está num risco maior. Ela tem que entender que vai chegar uma hora, a conta vai vir de volta, né? Então, e o difícil não é para quem falece, é para quem fica, né? Para família, para filhos, para parentes ao redor, né? Então tem que pensar nesse contexto como um todo. Chega aqui outra pergunta de um ouvinte nosso de São Pedro do Iguaçu, aqui do Paraná. Ele pergunta o seguinte, doutor, quem teve câncer de testículos com metástase, mas já curado, pode desenvolver câncer de pâncreas? Ele diz que é diabético. Então, o câncer de testículo em si não aumenta a chance de você vir a ter câncer de pâncreas. Então, são coisas que, principalmente pacientes jovens, até coincidentemente, a gente teve um do Mato Grosso que a gente operou faz umas 2, 3 semanas, que estava com um câncer no fígado e um no testículo, que não tem relação um com o outro. Então, algumas pessoas têm uma predisposição maior. Mas o fato de ter o câncer de testículo não aumenta a chance de ter o câncer de pâncreas. Porém, a diabetes sim. A diabetes de longo prazo é um fator de risco para ter câncer de pâncreas. E ao mesmo tempo, um início de diabetes que nunca teve, ou uma piora súbita da diabetes, pode ser um sinal de que tem um câncer de pâncreas por trás, porque é o órgão que produz a insulina. Então, as duas coisas são verdadeiras. Doutora, a gente falou muito do diagnóstico, os sintomas, mas daí a gente fez o diagnóstico, tem ali o diagnóstico do câncer de pâncreas, e agora, o que faz? Então, é importante caracterizar que 90% dos cânceres de pâncreas é um câncer chamado adenocarcinoma. E esse adenocarcinoma, de modo geral, é um tumor ruim. Já vou dizer o que é tumor ruim, mas 10% são outros, que vem o tumor neuroendócrino, o tumor de Franz, que são os 2 mais comuns. Então, fez o diagnóstico, o que é um tumor ruim? Tumor ruim significa que não tem tantas opções de tratamento. Vou dar um exemplo. Um câncer de mama, ele pode algumas vezes dar metástase no pulmão, metástase no fígado, e o paciente viver 5, 10 anos com esse tipo de câncer. A mesma coisa com próstata. A pessoa pode ter um câncer de próstata e viver muitos e muitos anos e morrer de outra coisa. Então, é um câncer que, entre aspas, pode se comportar de forma boa, porque existem vários tipos de tratamento. Já o câncer de pâncreas não tem tantas opções de tratamento. Mesmo para quimioterapia, são 2, 3 opções e só. Ou cirurgia, quando você opera. Então, não existe uma gama de tratamento. Mas uma vez que fez o diagnóstico, a primeira pergunta é, está localizado ou já se espalhou? Então, no adenocarcinoma, metade já tem metástase. Mas
30% dos casos, além dos 50% da metástase, já tem ínguas comprometidas. O que é íngua? Vou dar um exemplo aí para as mulheres. A mulher aprende a palpar a mama para ver se tem câncer ali na mama, se tem algum nódulo, e ela aprende a palpar a axila embaixo para ver se tem alguma bolinha ali. Aquilo ali seria uma íngua. Então, no pâncreas, lá dentro, não tem como você palpar. Mas 30% das vezes já tem íngua e 50% já tem metástase. Está sobrando 20% com doença bem localizada, né? Então, a primeira pergunta fez o diagnóstico é: qual é o estadiamento, qual é a extensão? Tem metástase, não tem metástase? Tem íngua, não tem íngua? Existe um marcador no sangue que a gente dosa, chamado CA199, que é um exame de sangue, em que pode nos indicar se tem algum tumor ou não. Ele não é usado como screening para ver se tem ou não, mas uma vez que você tem, você pode usá-lo, e esse valor desse exame no sangue pode também dar uma ideia da agressividade do tumor, para daí você tomar as decisões. E essas decisões do que fazer, qual é o próximo passo, é uma decisão multidisciplinar. O que é multidisciplinar? Não é um médico só que decide. É o cirurgião, com o radiologista, com o oncologista clínico, com o gastroenterologista, todos em conjunto decidem o que é melhor para aquele paciente. E o tratamento muda de paciente para paciente. Agora, 9h34, voltamos a falar aqui no programa Diálogo com o Dr. Eduardo José Ramos, que é cirurgião oncológico de fígado e pâncreas. Estamos falando hoje sobre o Novembro Roxo, né, sobre a prevenção do câncer de pâncreas. Antes, doutor, da gente voltar, queria chamar aqui a participação dos nossos ouvintes pelo 41 98891 1060. Doutor, a gente falou ali sobre diagnóstico, tudo, mas quais são as opções de tratamento aí para os pacientes diagnosticados com câncer de pâncreas? Então, o tratamento depende do tipo de tumor. Então, vamos lá. O adenocarcinoma, que é o mais comum, né, uma vez que fez o diagnóstico, a gente faz duas perguntas. Qual que é a primeira pergunta? Se a doença está localizada e a relação dessa doença do tumor com vasos importantes que estão naquela região, vasos sanguíneos. E a segunda pergunta que a gente faz é se esse marcador no sangue, chamado CA199, é muito aumentado ou não. Então, essas duas perguntas uma de anatomia, ali, a localização. E a segunda se esse tumor é mais agressivo ou não, através desse marcador no sangue. Se o tumor é ressecável, dá para tirar, não está invadindo esses vasos, e o marcador no sangue não é tão alto, a conduta acaba sendo cirurgia. Se tem invasão desses vasos sanguíneos na região ou o marcador é muito alto, geralmente o tratamento começa com quimioterapia. Só que se você faz quimioterapia, você pode vir a ser operado depois. Ou se você opera, você pode vir a fazer quimioterapia depois. Então essa decisão, começa com químio, começa com cirurgia, depende de caso a caso. Então, além da cirurgia e da quimioterapia, ainda tem a radioterapia. A radioterapia é uma forma de ir lá e queimar o tumor, que tem algumas indicações específicas. Então, isso para o adenocarcinoma. Então, você veja que não é igual para todo mundo. E a segunda forma de tratamento seria para o tumor neuroendócrino. O tumor neuroendócrino, que é o segundo mais comum, até quem teve esse tumor neuroendócrino era o Steve Jobs, o dono da Apple, né? Ele que acabou trazendo à tona o tumor de pâncreas para o mundo inteiro, mas ele teve esse tumor neuroendócrino. No tumor neuroendócrino também, se o tumor é localizado e pequeno, só se opera, daí não tem nem quimioterapia. Agora, se tem alguma metástase, alguma doença a mais, daí o tratamento vai desde uma injeção aí as regras desse passo a passo desse tratamento, né? Exatamente. Doutor? Então, isso diferente de alguns outros tumores, é um tipo de tumor que, dependendo da localização, se tem metástase, se não tem, idade do paciente, condições do paciente, que algumas vezes o paciente tem 30 anos, tem 80 anos, tem 90 anos, e por incrível que pareça, a gente opera octogenário, gente acima de 80 anos. Tudo isso é importante para decidir o tratamento. E é um tratamento que, uma vez que fez o diagnóstico, você já traça o plano junto com o paciente. Pode mudar o tratamento no meio do caminho? A resposta é sim, mas o tratamento ele já é decidido desde o início. É muito complicado um paciente que já tratou pela metade alguma coisa e tentar voltar atrás depois. Eu comento algumas vezes, uma vez operado, sempre operado, não dá para desoperar.
né? Ou fez quimioterapia, tem os efeitos da quimioterapia, daí algumas vezes é difícil operar depois. Então, por isso, essa decisão é importante de forma multidisciplinar mesmo. Perfeito, doutor. E a gente tem falado muito sobre os avanços tecnológicos ali ao longo dos anos e como que isso tem ajudado, de certa forma. De alguma forma, a inteligência artificial também ajuda no diagnóstico, sei lá, no tratamento, talvez, do câncer de pâncreas? Então, o que mudou muito, assim, hoje em dia, realmente é a parte de prevenção em relação a exames. Hoje em dia, os exames são mais acessíveis, principalmente aqui na nossa região sul do Brasil. Então, hoje em dia, para você fazer uma ecografia, algumas vezes até uma tomografia é mais fácil. Hoje em dia, mais pessoas têm acesso a plano de saúde, principalmente também no sul. Então, isso, uma ecografia que tem uma pequena alteração que gera uma tomografia e faz o diagnóstico. Então, essa tecnologia dos exames de imagem está fazendo com que a gente descubra mais pacientes com câncer de pâncreas. Vou dar um exemplo. Antigamente, câncer de pâncreas, todo mundo ia a óbito. Falava em câncer de pâncreas, todo mundo pensava em ir a óbito. Hoje em dia, 10 a 20% dos pacientes podem estar vivos depois de 5 anos. Parece pouco, mas entre 0 e 10 a 20% já vai aumentando. Então, a tecnologia ajudou nesse sentido de ter mais disponibilidade, né? Segunda coisa é a mídia, né? Hoje em dia, muito mais as pessoas ficam conscientes de sintomas precoces. Então, a inteligência artificial, se você colocar lá câncer de pâncreas, vai estar escrito lá, ó, geralmente não tem sintomas, pode ter uma dor, uma diabetes de início precoce. Então, essa informação que a inteligência artificial nos traz e traz para todo mundo, faz com que a gente consiga diagnosticar mais. Mas, infelizmente, do tratamento é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Ainda não existem drogas excepcionais. Ainda não existe para adenocarcinoma de pâncreas uma medicação que você tome e ela cure. Você tem que estar associado junto com cirurgia, junto com quimioterapia e tudo na hora certa. Então ainda tem muita coisa para melhorar, apesar desse avanço dos últimos anos. Perfeito, doutor. E com relação ali, essa conscientização, né? Por que é importante, o doutor falou muito, né, com relação a essa questão do acesso à informação, das pessoas estarem conscientes. E outra coisa que entra também é a questão do SUS, né? Se esses tratamentos todos, se esse diagnóstico está disponível no SUS. Então, está disponível, na verdade, né? Tanto a quimioterapia quanto a parte cirúrgica, né? A dificuldade, algumas vezes, é o paciente começar a ter sintomas e ter o exame realizado. Então, por exemplo, se você tem hoje, faz uma ecografia, mas tem que agendar uma ressonância, esse tempo até conseguir fazer uma ressonância, tem lugar que pode demorar uma semana, tem lugar que pode demorar um ano. E 1 ano ou 3 meses para um câncer de pâncreas é muito tempo. Então, é isso que faz também, novamente, que metade dos casos do adenocarcinoma são já metastáticos. Até isso é interessante até para explicar o que é a metástase. Eu já comentei que é sair dali e vai para outro lugar. Mas o que acontece? Todo o sangue do sistema digestivo, onde a gente come, o sangue do estômago, do intestino delgado, do intestino grosso, do pâncreas, todo esse sangue, ou seja, tudo que a gente come e vai para o intestino, tudo isso vai para o fígado. Tudo vai para o fígado. Então, o primeiro lugar de metástase é para o fígado. Então, sai do pâncreas, vai para o fígado, sai do intestino grosso e vai para o fígado, porque a gente é o que a gente come. Então, se você descobre um câncer de pâncreas ou tem um câncer de pâncreas e demora 6 meses para fazer uma ressonância, digamos assim, porque ele já estava lá o tumor, metade das vezes já tem metástase. Veio um comentário aqui da nossa ouvinte Marli de Vinhedo, São Paulo, falando do tratamento pelo SUS, né, que é a mesma medicação. Eu não entendi, Marli, acho que é uma pergunta, né? Perguntando se a mesma medicação é todo o mesmo tratamento feito pelo SUS, né? A medicação é a mesma, tá? Então, a medicação, seja no sistema privado ou no sistema público, a medicação em si, ela é a mesma, né? Só que são medicações fortes. Então, o acompanhamento tem que ser muito próximo para não atrasar a quimioterapia. Por exemplo, você faz lá uma quimioterapia a cada 2 semanas. Mas o paciente não está muito bem, já cancela a quimio, já deixa para outra semana. Então, esse cuidado... Então tem que ser muito intenso, mas a medicação é a mesma. Diferente de outros cânceres. Exemplo, tem câncer que a imunoterapia faz toda a diferença. No caso do pâncreas, pouquíssimos são candidatos à imunoterapia, mas que a imunoterapia não é disponibilizada no SUS. Mas no caso do câncer de pâncreas, não. A medicação vai ser a mesma.
Perfeito, doutor. É importante a gente tocar na questão do apoio psicológico também, né? Como a gente estava falando da equipe multidisciplinar, por que é importante a gente ter esse acompanhamento psicológico também desses pacientes que estão recebendo ali o diagnóstico do câncer de pâncreas? Então, o câncer de pâncreas é uma coisa muito rápida, o diagnóstico. E isso afeta muita gente. E cada vez mais a gente vê pacientes jovens, com 50, 60 anos, que é uma fase muito produtiva da vida, tem filhos ainda estudando e assim por diante, então acaba envolvendo muita gente. E é mais comum em homens também o câncer de pâncreas. Então essa parte psicológica, como qualquer outro câncer, é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque se a pessoa não se ajudar, as coisas não vão para frente. Eu costumo falar para os meus pacientes assim: você pode andar, se mexer, subir escada, descer escada, pode caminhar todos os dias, que quanto melhor você estiver fisicamente, melhor você vai aguentar um tratamento. Eu costumo falar assim também: se eu for operar ou fazer uma quimioterapia, alguém que está na cama todo dia, ou alguém que corre todo dia 1 hora, quem que vai ir melhor? Então isso algumas vezes passa pela parte psicológica, da pessoa estar bem, numa postura boa, que responde melhor a tratamento. A segunda coisa que eu comento assim com os pacientes, também tem a ver com a parte psicológica, é a pessoa se alimentar bem, porque de cada 10 pessoas, 12 vão dar palpite. Ah, não pode isso, não pode aquilo, melhor não andar, melhor não comer carne, melhor isso. Não tem muita coisa provada depois que está diagnosticado o câncer. Então, pelo contrário, deixar a cabeça boa, o corpo bem, a alimentação boa, faz com que a pessoa aguente mais, reaja melhor e tenha uma melhor resposta aos tratamentos. Ou seja, né, começa ali tendo, né, a preparação ali da qualidade de vida mesmo, antes do diagnóstico, durante e também depois. Qual que é o prazo depois ali de cirurgia e tratamento que a pessoa pode voltar a fazer alguma atividade física, alguma coisa assim? Então, até a atividade física, de modo geral, ela não é contraindicada em nenhum momento. Ótimo. Mesmo operado. Uhum. Um paciente que seja operado, ele pode e deve andar, se mexer, subir escada, descer escada, pode dar uma caminhada, tudo normal. Uma cirurgia aumenta a chance de fazer uma hérnia. Hérnia é quando dá algum problema na parede da barriga. Mas, de modo geral, uma hérnia não é nada grave. O benefício da atividade física é maior do que o malefício. Ou seja, mesmo durante o tratamento, é importante a pessoa fazer atividade física. É claro, foi operado, não vai fazer abdominal, academia 1 mês depois. Demora umas 4, 6 semanas. Mas dá para fazer uma caminhada. Dá para fazer uma caminhada, dá para sair da cama, ficar ativo. Então, eu costumo também falar que não tem nada que o paciente vai fazer que vai estragar lá dentro a ponto de o câncer explodir, ou câncer se for acontecer, infelizmente vai acontecer. Meio que independe tanto do médico quanto do paciente. Entendeu? Depende da biologia do tumor. Mas quanto melhor tiver fisicamente e mentalmente, melhor são os resultados. Todo mundo que está nos ouvindo hoje aqui vai sair, terminando a entrevista, vai dar uma caminhadinha, viu, doutor? Porque eu acho que o puxão de orelha está bem grande. Voltamos com o nosso programa Diálogo de hoje, que está muito especial. Nós contamos aqui com a presença do cirurgião oncológico de fígado e pâncreas, Dr. Eduardo José Ramos, falando aí sobre o Novembro Roxo, mês então conhecido para a conscientização do câncer de pâncreas. Voltamos aqui com a participação de uma ouvinte, doutor Amila de São Paulo, falou que fez uma ecografia e deu gordura no fígado. E ela pergunta se seria necessário fazer uma ressonância. Ela disse que sente tontura, enjoo e dor de cabeça. E aí, doutor? Então, primeiro, em relação aos sintomas, né? Tontura, enjoo, dor de cabeça. São sintomas, eu costumo comentar assim com os pacientes, inespecíficos. O que é inespecífico? Ele não é específico para uma doença em si. Ele não é específico para um pâncreas, uma vesícula, para um estômago e assim por diante. Então, quando tem sintomas que nós médicos não conseguimos explicar, são geralmente sintomas funcionais. O que é funcional? Tem hora que está bem, tem hora que está mal. É fazer o check-up da idade. O que é o check-up da idade? 45 anos, endoscopia e coluna a cada 5 anos, uma ecografia do abdômen 1 vez por ano. Em caso de mulher, além da ecografia abdominal 1 vez por ano, check-up ginecológico, no homem acima de 45 com próstata. Se acontecer alguma coisa, achar alguma coisa, são as fatalidades da vida. Simplesmente acontece, porque senão ninguém morria, não é verdade? Mas se você fez o check-up, você dorme tranquilo. O que acontece é que muitas vezes, mesmo fazendo o check-up, o paciente tem sintomas. E a pessoa tem, ela sente, né?
Mas se você não acha nada mais, a gente tem que mudar os nossos hábitos novamente. Alimentar, atividade física, porque a gente é o que come. O que eu estava comentando, tudo que a gente comer vai para o aparelho digestivo. Daí a pessoa, tô com dor de cabeça, é fígado. Boca amarga, fígado. E assim vai. Daí se faz os exames da função do fígado, vem tudo normal. Então a gente é o que a gente come. Então é importante fazer o check-up e descartar coisas graves. Descartou coisas graves, tentar mudar os hábitos. E daí da ecografia, não vai adiantar muito fazer uma ressonância. Não tem nem como fazer uma ressonância em todas as pessoas. E a gordura no fígado, ela tem 2 motivos. Ou comeu alimentação que vai para o fígado, ou bebida alcoólica. Novamente volta para o assunto de mudar hábitos. E a recomendação para a Mila, nossa ouvinte de São Paulo, é fazer uma atividade física ali. Quantas vezes por semana? De quanto tempo é essa atividade, doutor? Então, geralmente, para esteatose e gordura no fígado, a gente recomenda fazer 150 minutos por semana, ou seja, 3 vezes de 50 minutos e de preferência aeróbico, que a pessoa sue. Então, são 3 vezes por semana. E, lembrando que a esteatose sozinha, com diabetes, aumenta a tua chance de um dia vir a ter a cirrose. Só que se tiver alterações da função do fígado, aí aumenta mais o risco. De algumas vezes tem que checar de tempos em tempos. Mas a grande maioria dos pacientes é só esteatose, por exemplo, em que com a função hepática normal e que é só mudar os hábitos. Doutor, chega aqui também um comentário, uma pergunta da Cida, de Toritama, Pernambuco. Ela mandou pra gente um laudo aqui onde aparece cisto, né, na região ali, e ela comenta que ela tem diabetes. Quais são as chances desse cisto ser maligno ou não? Qual que é a relação desse aparecimento desses cistos no pâncreas? Então, primeiro é entender o que é cisto. Então, vamos lá. Um tumor, um câncer, é sólido. Sólido tem vaso sanguíneo dentro, tem célula, é uma massa. Onde vai lá, e no tumor e câncer, ele vai crescendo de forma desordenada, assim que é o câncer. O cisto é uma bolinha cheia de líquido. Você pode ter cisto na pele, cisto no ovário, cisto no rim e cisto no pâncreas. A grande maioria dos cistos não são cânceres. Novamente, é uma bolinha cheia de líquido. A grande maioria. Mas existem alguns cistos que podem virar tumor ou podem virar câncer. No caso do pâncreas, por exemplo, existem uns cistos que a gente chama de cistos mucinosos, em que o conteúdo não é tipo uma água, é tipo uma mucina. É um líquido mais espesso, como se fosse um catarro, por exemplo, um líquido mais espesso, e que esses aumentam a chance de vir a ter câncer de pâncreas. E de acordo com o tamanho dessas lesões, localização dessas lesões, você tem que fazer segmento antes de virar um câncer, e algumas vezes precisa até operar. Mas vou repetir novamente, a grande maioria dos cistos não são e não viram câncer. E a grande maioria não há nem necessidade de acompanhamento. Mas aí tem que ter a visão do especialista para dizer, olha, você tem um cisto no fígado, esse cisto não tem problema. Ou esse cisto tem que ser seguido. Porque a grande maioria não há necessidade de preocupação. Doutor, chega aqui a Flávia de Monteiro, lá da Paraíba. Ela, fugindo um pouquinho do tema câncer de pâncreas, ela fala sobre o intestino. Ela pergunta o que são moedas no intestino grosso e se isso pode virar câncer. Será que ela talvez perguntando talvez de divertículos? Pode ser. O divertículo, ele é um pequeno, como se fosse uma pequena bexiguinha na parede do intestino. Surge uma fraqueza, geralmente depois dos 50 anos de idade, e surgem pequenos divertículos, que são pequenas bolsinhas, como se fosse uma bexiguinha na parede do intestino grosso. O divertículo é diferente da diverticulite, que é a inflamação. Então, em torno de mais ou menos 50% das pessoas acima de 60 anos já tem divertículo. Ou seja, se a maioria tem, não deve ser doença, mas pode inflamar, fazer a diverticulite. Mas o divertículo em si não é motivo para ter câncer. Não aumenta o teu risco de vir a ter câncer. Perfeito, doutor. Além dessas orientações, né, de melhorar a alimentação, fazer uma atividade física, eu queria que a gente usasse esses últimos minutos aí para dar um recado final, né, doutor, falando sobre o câncer de pâncreas, desse mês, né, de conscientização aí para os nossos ouvintes. Então, a primeira coisa é que o câncer de pâncreas mudou do que era antigamente. Antigamente sempre era uma sentença de morte. Hoje em dia, apesar de ainda ser um tumor muito ruim, existe uma luz no fim do túnel para alguns pacientes. Não é a maioria, mas existe a luz para alguns pacientes.
No adenocarcinoma é o mais grave, mas tem o neuroendócrino e um outro que é chamado tumor de Franz, que costuma acometer mulheres jovens. A chance de cura é muito alta. Então, esse é um outro ponto importante. Prevenir é evitar beber, como qualquer outro câncer, evitar bebida alcoólica, evitar o cigarro, evitar sedentarismo, não ter obesidade. Se você tem histórico familiar de câncer de pâncreas, ficar mais atento. Com 45 anos para cima, endoscopia e colonoscopia, check-up ginecológico, check-up de próstata, uma ecografia uma vez por ano de abdômen. Ou seja, fazer esses check-ups, descobre uma anemia no exame de sangue que não estava lá, descobre uma alteração do exame do fígado que não estava lá. Tudo isso pode favorecer o diagnóstico precoce. Esse recado vai principalmente para homens, porque homens não vão no médico. A mulher, desde que ela tem a primeira menstruação, ela já costuma ir no ginecologista, já faz um ultrassom, uma ecografia. Os homens não vão. Eu brinco que o homem vai quando a mulher carrega o marido, carrega o irmão e assim por diante. Então, essa prevenção ainda é a melhor medida. Muito obrigada. Esse, então, o Dr. Eduardo José Ramos, que é cirurgião oncológico de fígado e pâncreas. E hoje, então, tirou todas as nossas dúvidas sobre o câncer de pâncreas. Falou do diagnóstico, prevenção, tratamento. Tivemos aqui muitas participações dos nossos ouvintes. Muito obrigada para quem participou. Doutor, um prazer novamente receber você aqui na Rádio Evangelizar, a Rádio da Família. Obrigada. Eu que agradeço, Grazi. Um prazer poder estar aqui. Obrigada. Você fica agora com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Na sequência, a Hora do Associado.